Boa noite a todos. A partir de agora nós estamos online no YouTube, via Google Meet, com mais um encontro semanal de estudo do Livro dos Médiuns. Boa noite a todos que estão presentes online aqui. Quem estiver assistindo e quiser fazer alguma pergunta via YouTube ou qualquer outro canal, pode mandar mensagem via chat que o companheiro Geraldo vai repassar para a gente, ok? Então vamos lá. Edna, você podia fazer a prece para a gente, por favor? Vamos então acalmando nosso coração. Jesus de Nazaré, nós te pedimos humildemente que nos ajude a entender todos os ensinamentos que agora vão chegar até a nossa consciência, a nossa mente, que a gente possa realmente aprender, apreender tudo o que vem para depois colocarmos em prática. Agradecemos ao nosso Pai, Criador do Universo, nosso Criador, pelas oportunidades que nós temos todos os dias, que a gente pode se considerar privilegiados quando a gente aceita estar numa tarefa desta, numa escola assim. Então nós te agradecemos, Pai, por todas essas oportunidades e pela tua misericórdia. Que a gente possa realmente aproveitar tudo. E assim, com todo amor no nosso coração, nós vamos dizer a Ele, o nosso Criador, a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Pai, sempre de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, Sandra. Obrigada, Edna. Bom, hoje nós vamos iniciar mais um capítulo. Hoje o capítulo é curtinho também. Às vezes a gente consegue 2, né? Então, entrar no segundo. Hoje o capítulo 13 da psicografia. Daí nós vamos falar da psicografia indireta, cestas e pranchetas, e da psicografia direta ou manual. Era exatamente a dúvida do companheiro Júlio da semana passada, lembram? Que ele fez uma pergunta. Vamos ver se ele entra hoje, senão, infelizmente, vai ficar sem tirar dúvida. Vamos lá. Magda, você pode começar a ler para a gente, por favor? Número 152. Posso sim. 152. A ciência espírita progrediu, como todas as outras ciências, e até mais rapidamente, pois apenas alguns anos nos separam desses meios primitivos e incompletos que, trivialmente, eram chamados mesas falantes, e já temos a possibilidade de nos comunicarmos com os espíritos tão fácil e rapidamente quanto os homens entre si. E isto por 2 meios, a escrita e a palavra. A escrita, sobretudo, tem a vantagem de acusar de um modo mais material a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que podem ser conservados, como fazemos com a nossa própria correspondência. O primeiro meio empregado foi o das pranchetas e das cestas munidas de lápis. A disposição era a seguinte. Pode continuar? Um, 153. Pode continuar. Agora nós vamos ver a descrição, porque a gente faz muita confusão de o que seriam as cestas e as pranchetas. Vamos tentar visualizar o que ele diz aqui.
Dissemos que uma pessoa dotada de uma aptidão especial pode imprimir um movimento de rotação a uma mesa ou a um objeto qualquer. Tomemos, em lugar da mesa, uma pequena cesta de 15 a 20 centímetros de diâmetro, de madeira ou de palha, pois o material é indiferente. Se, através do fundo da cesta, fizermos passar um lápis, fixado solidamente, ficando a ponta para fora e para baixo, e se mantivermos tudo em equilíbrio sob a ponta do lápis, que repousa sobre uma folha de papel, pondo os dedos sobre a borda da cesta, esta adquirirá movimento. Mas, em vez de girar, moverá o lápis em vários sentidos sobre o papel, de maneira a formar traços insignificantes ou letras. Se um espírito for evocado e quiser comunicar-se, responderá lá, não por golpes vibrados, como na tipologia, mas por palavras escritas. O movimento da cesta não é mais automático, como nas mesas girantes, torna-se inteligente. Nessa disposição, o lápis, ao chegar à extremidade da linha, não volta para começar outra, continua circularmente, de modo que a linha escrita forma uma espiral, e é necessário girar o papel várias vezes a fim de ler o que está escrito. A escrita assim obtida nem sempre é legível. As palavras não são separadas, mas o médium, por uma espécie de intuição, a decifra com facilidade. Como medida de economia, pode substituir-se o papel e o lápis por uma ardósia e lápis próprio. Chamaremos essa cesta carrapeta. A cesta pode ser substituída por um papelão como o das caixas de drágeas, no qual o lápis forma um eixo, como no brinquedo chamado carrapeta. Carrapeta ou peão, tá? Peão. Então, tanto fazia se pegava a prancheta ou se ele fosse pegar uma caixinha de remédio, de papelão, né? Enfiava o lápis, fazia ele trespassar, amigo de mais uma caixinha, e era assim. Só que ele não escrevia de linha a linha, ele escrevia em círculo. E as frases eram as palavras coladas uma nas outras, não eram separadas. Depois o médium as lia, né? Dessa maneira. Continua. Ah, não, acabamos. Alguma dúvida na formação? Todo mundo entendeu? A cesta, uma cesta de vime, de palha, que pudesse ser, que o fundo pudesse ser passado lápis, né? Ele perpassava assim, né? Atravessava e daí apoiado no papel, né? Como o lápis ia escrever assim, outra pessoa que estava assistindo, né? Assessorando, virava a cesta, o papel em sentido contrário, para poder se escrever em círculos, tá? Por favor, Edna, pode ler 154? Sim. 154. Muitos outros dispositivos foram inventados para obter o mesmo resultado. O mais prático é o que chamaremos de cesta de bico, que consiste em adaptar à cesta uma haste de madeira inclinada, prolongando-se de 10 a 15 centímetros para o lado de fora. Eu imagino que fosse como um cabo numa panela, né? Exatamente. Sim, Exatamente. assim, tá? Vocês conseguem ver? Eu vou pegar uma caneta de cor mais vívida. Ó, vamos imaginar que essa folha de papel seja a cesta, tridimensional, tá? É assim, ó, uma haste presa assim.
e essa ponta de baixo estava encontrada com o papel. Então era uma haste de 15 a 20 centímetros, não era desse tamanho, não. Um pouquinho maior que essa caneta, Uhum. tá? Como na posição do mastro de proa de uma embarcação. Por um Isso. buraco aberto na extremidade dessa haste ou bico passa-se um lápis, bastante comprido, para que sua ponta alcance o papel. Tendo o médium os dedos sobre as bordas da cesta, todo o aparelho se movimenta. E o lápis escreve como no caso anterior, com a diferença de que a escrita é geralmente mais legível, as palavras são separadas e as linhas não são em espiral, e sim como na escrita comum, podendo o médium facilmente levar o lápis de uma linha para outra. São obtidas dessa forma dissertações de diversas páginas tão rapidamente quanto se fossem escritas à mão. Então, vejam bem, essas, nessa ou essa daí já é uma melhorada. Ambas, o médium que está cedendo fluido animal, não vamos esquecer disso, tá? Ele está com os dedos apoiados na borda da cesta, Uhum. tá? É como se, vamos fazer uma alegoria aqui de imagem, é como se a energia dele passasse pela cesta e fosse para o lápis. Exatamente. Sabe que não é isso, né? Mas é só para efeito de visualizar que havia a participação do médium na doação de vírus magnéticos animais. Ok? Um cinco Tudo cinco. bem? Leu 55. A inteligência que atua muitas vezes se manifesta por outros sinais inequívocos. Quando chega ao final da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virar o papel. Se ele quiser voltar a uma passagem já escrita, ele a procura com a ponta do lápis, como se Olha que lindo. faz com a ponta do dedo. Olha só. E É depois lindo. sublinha. Se o espírito quiser se dirigir a um de seus assistentes, a extremidade da haste de madeira se dirige a essa pessoa, apontando, né, para essa pessoa. Para resumir, ele exprime muitas vezes as palavras sim e não por sinais de afirmação e de negação, como fazemos com a cabeça. Se ele quiser exprimir contrariedade ou impaciência, dá pancadas repetidas com a ponta do lápis e, às vezes, com isso, a quebra. Então, vocês imaginam essa experiência fenomênica, né? Na época, em 1860 e pouco, 1860, né? Quando Kardec se reunia. A concentração, o silêncio, mas tinha mais pessoas envolvidas, sendo na mesa, né? E o médium é que estava apoiando ali. Se ele queria se dirigir, o lápis apontava na direção da pessoa, né? Batia no papel. Pode perguntar, seu Hélio. Nossa, devia ter sido. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu gostaria muito de ter passado por isso, para estudar isso. Né? Fala, seu Helder. Eu fiquei pensando, os espíritos que iam trazer, levar uma mensagem, eles eram espíritos evoluídos, porque se a gente considerar o nosso tempo, que é diferente do tempo espiritual, e de repente desses espíritos que vinham trazer a mensagem, não eram métodos muito arcaicos para que eles pudessem se manifestar? É assim. Ele está perguntando, seu áudio é bem ruim, viu, seu Helder? A impressão que o senhor está falando bem abafado. Eu acho que o retorno do seu microfone está ruim. O senhor pode estar ouvindo a gente bem, mas eu consegui entender. Ele fez a pergunta dizendo assim: se a gente pensar nesses métodos tão arcaicos de escrita, né, não seriam espíritos primitivos que estavam vindo, né? Não é isso que o senhor perguntou? Faz o dedinho. É sim, isso. Porque os métodos eram bem arcaicos. Ou espíritos evoluídos, né? Na realidade,
evoluídos, com certeza eles eram, porque eles traziam laudas, páginas com mensagens. Inclusive, foi aí que se começaram as psicografias de livros. Método arcaico, eu não posso dizer. Ele é um método arcaico hoje, em 2023. Eu estou no século XXI. Isso foi feito no século XIX, ou seja, 200 anos atrás, não é? Há 200 anos atrás, não existia um meio de comunicação com os espíritos. Eram só as batidas que se iniciaram com as irmãs Fox e depois com os médios e com as mesas que rodavam. Então, esse método que acho que foi acontecendo naturalmente pela intuição das pessoas presentes na reunião, na época era revolucionário. Você tem uma cesta de palha com lápis amarrado e ele fica escrever de linha a linha. Quando acabava a folha, ele cutucava a folha para ela virar ao contrário, né? Ele fazia um toquinho assim para virar ao contrário. E isso sem ninguém segurar esse lápis, né? Então, na época, não era arcaico, não. Era bem... Hoje, para nós, é. Passaram 200 anos, não é? Porque a gente está estudando o livro dos médiuns, que foi publicado em 1864, para nos ajudar a compreender os fenômenos mediúnicos. E eu sempre tenho falado com vocês, atualmente, não é tanto assim mais. As comunicações ficaram mais finas, né? Melhores, mais fáceis. E elas estão partindo de um pressuposto, há 20 anos atrás, já se comentava nas reuniões espíritas que a mediunidade do futuro era a intuição. O que seria a intuição? Na realidade, é a conversa mente a mente, né? E isso hoje a gente já tem, né? Quando a gente fala, vamos fazer uma psicografia, não precisa fazer sessão de psicografia. Se você tem a sua mediunidade desenvolvida e junto com a tua moralidade, numa reunião séria, você recebe um ditado inteiro na mente. Frases, fala para ele isso acontece por causa disso. Aí a gente pergunta na mente, quem está falando? É um orientador espiritual da casa. Entendeu? Então, a mediunidade, ela está se fazendo um filtrinho aí gradual. A gente está acompanhando uma obra, tendo contato com uma obra que foi publicada em 1864. Talvez por isso dê essa ideia, tá? Então, nós estamos vindo lá do fim. É por isso. Eu acho que o Geraldo levantou a mão. Ou foi a Edna? A Edna. Pode falar, Edna. Então, o que eu acho, né? Eu vou falar, eu acho. Que assim, eles sabiam, eles tinham competência para estar, por exemplo, como nós estamos agora naquela época. O problema é que nós, naquela época, não conseguíamos compreender tudo. Essas invenções, essas criatividades dos cestos, não foram eles que inspiraram ninguém. As pessoas iam tentando fazer de várias formas. Para melhorar a comunicação, para ela ser mais rápida. A cesta. Imagina você colocar um lápis espetado numa cesta. Eu fico pensando, para que tanta dificuldade? Era só pegar o lápis e escrever. Mas a gente não estava preparado para isso. Né? Eles estão sempre, nós não estávamos. Então, como que ele podia entrar, ficar junto conosco, como se fica hoje, e você pegar o lápis e escrever, ou então falar? Isso ainda, para nós, naquele tempo, era assim impossível. A gente nem pensava nisso. Naquela época era impraticável porque seria fatalmente rechaçado como fraude. Precisou o amadurecimento espiritual da humanidade, né, para que a compreensão no mecanismo de comunicação da espiritualidade fosse compreendido e se aperfeiçoasse, né? Eles tinham qualquer tipo de facilidade, nós não compreenderíamos. Se eles chegassem e falassem, olha, eu vou falar no seu ouvido, você vai escrever.
Não, isso é uma fraude. Então, foi preciso essa caminhada, como alguém que caminha do nível no ensino básico, né, para o nível médio, daí depois faculdade, e aí vai. Conforme a nosso amadurecimento espiritual, as coisas foram se melhorando. E também não é nosso. Compreenda-se que amadurecimento espiritual é a moralização, né? Porque não adianta eu ter o conhecimento acadêmico, se a gente pode falar assim, né? Livros, eu leio os livros, eu me interesso em teorias, né? Estudo, compreendo, mas a minha moralização, a minha moralidade continua lá embaixo. Não adianta nada, porque daí eu só vou atrair comunicações de mesma qualidade. Se eu quero atrair comunicações de qualidade superior, eu tenho que forçosamente fazer a minha moralização também. E isso talvez dê muito mais trabalho, talvez não, tenho certeza, muito mais trabalho do que adquirir conhecimento intelectual. Ok? Respondi sua pergunta, eu e a Edna. Vamos seguindo? Agora, você terminou um 55, não, né? Isso, terminou. 156. Isso, Lucineide, pode ler 156, por favor? Leio sim, Mari. 156. Algumas pessoas substituem a cesta por uma espécie de mesa em miniatura, feita especialmente de 12 a 15 centímetros de comprimento por 5 a 6 centímetros de altura, e 3 pés, a um dos quais se adapta um lápis. Os outros dois são arredondados ou munidos de uma bolinha de marfim para deslizarem facilmente sobre o papel. Outras se servem simplesmente de uma tabuinha de 15 a 20 centímetros quadrados em forma triangular, oval ou retangular, tendo numa das bordas um furo oblíquo para se enfiar o lápis. Posta no papel para escrever, ela fica apoiando num dos lados. O lado que pousa no papel é às vezes guarnecido de 2 bolinhas rolantes para facilitar o movimento. Compreende-se, de resto, que todos esses dispositivos nada têm de absoluto. O mais cômodo é o melhor. Com qualquer desses aparelhos, os operadores devem ser 2, não sendo necessário que ambos sejam médiums. Um deles serve apenas para ajudar o equilíbrio do aparelho e diminuir a fadiga do médium. Então, vocês estão vendo que está evoluindo agora. Então, agora é um tripé, era assim mais ou menos, ó. Um tripé, e nesses dois aqui tinha uma bolinha incrustada na ponta. E aqui eles apoiavam a caneta, então eles escorregavam. Começou a ficar mais fácil. Isso tudo foi pensamento deles para facilitar, para ficar mais rápida mesmo a escrita. E a bondade o magnânima da espiritualidade olhando e esperando a gente se acertar para poder passar a comunicação. Eu acho que eles são maravilhosos, a paciência. 157. Marlene, você pode ler? Sim. A escrita assim obtida chamamos psicografia indireta, em contraste com a psicografia direta ou manual, feita pelo próprio médium. Para compreender este sistema, é necessário saber como se verifica a operação. O espírito comunicante age sobre o médium. Este, assim influenciado, move maquinalmente o braço e a mão para escrever, não tendo, abre aspas, pelo menos no comum dos casos, fecha aspas, a menor consciência do que escreve. A mão age sobre a cesta e esta movimenta o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente, mas apenas serve de instrumento a uma inteligência.
A cesta nada mais é, praticamente, do que um porta-lápis, um apêndice da mão, um intermediário entre a mão e o lápis. Suprimindo o intermediário e pondo o lápis na mão, temos o mesmo resultado com um mecanismo muito mais simples, desde que o médio passa a escrever como se o fizesse em condições normais. Dessa maneira, toda pessoa que escreve com a cesta, a prancheta ou outro instrumento pode também escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita à mão, que alguns chamam de escrita involuntária, é sem dúvida a mais simples, mais fácil e mais cômoda, porque não exige nenhuma preparação e se presta como a escrita comum, às dissertações mais extensas. Voltaremos ao assunto quando tratarmos dos médiuns. Até aí ainda estão se usando as pranchetas, mas já começaram a pensar de deixar a mão pegar direto na caneta, tá? As coisas estão indo. Quer ler a 158 para nós, Marlene, que daí já encerra o capítulo. Ok, 158. No começo dessas manifestações, quando ainda não se tinham ideias precisas a respeito, muitas publicações foram feitas com indicações assim: comunicações de uma cesta, de uma prancheta, de uma mesa, etc. Compreende-se hoje a insuficiência dessas expressões, o seu erro sem considerar ainda o seu caráter pouco sério. Com efeito, como já vimos, as mesas, as pranchetas e as cestas não são instrumentos inteligentes, embora momentaneamente animados de uma vida factícia. Nada podem comunicar por si mesmos. Entender o contrário seria tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Seria o mesmo que um autor quisesse anotar sobre o título de sua obra e a escrevera com pena metálica ou pena de prata. Esses instrumentos, aliás, não são únicos nem exclusivos. Conhecemos alguém que, ao invés da cesta peão, usa um funil com um lápis no gargalo. Poderia, pois, haver comunicações de um funil, de uma caçarola ou de uma saladeira, se elas se dão por meio de pancadas, não de mesa, mas de uma cadeira ou de uma bengala. Teríamos cadeira e bengala falantes. Como se vê, o que importa conhecer não é o instrumento, mas a maneira de obtenção das comunicações. Se as obtemos pela escrita, seja qual for o suporte do lápis, trata-se de psicografia. Se pelas pancadas, de tipologia. O espiritismo, tomando as proporções de uma ciência, necessita de uma linguagem científica. Então tá claro aqui para nós, né? Se usa o lápis, de qualquer forma que se use, é psicografia. Se usa pancadas, é tipologia. Ok? Pergunte, seu Helder. Não é uma pergunta, é só uma observação. Acho que nessa trecho que Marlene lê, deu uma resposta aí para mim, né? Não importa como, importa que se escreve. Isso! Na realidade, para efeito do estudo científico, o qual Kardec estava fazendo, porque ele fez isso era um trabalho científico, né? Não se importava o meio, mas como se fazia, né? A maneira como acontecia. E depois chegou uma época que não se importava como a maneira, e sim o conteúdo do que era transmitido. Tudo bem, gente? Podemos seguir adiante? Então, nós vamos para o capítulo 14,
Esse capítulo é grande, tá? Dos médiums. Médiums de efeitos físicos, pessoas elétricas, médiums sensitivos ou impressionáveis, médiums audientes, médiums falantes, médiums videntes, sonambúlicos, curadores e pneumatógrafos. Olha quanta variedade. Edna, você pode ler a 159, por favor? 159. Toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Essa faculdade é inerente às pessoas e, consequentemente, não constitui privilégio exclusivo de ninguém. Por isso mesmo, poucas são as pessoas que não possuem algum rudimento dela. Podemos dizer, portanto, que todas as pessoas são mais ou menos médiums. Entretanto, geralmente essa qualificação aplica-se apenas àqueles cujo dom mediúnico está claramente caracterizado por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, então, de uma organização mais ou menos sensitiva. É preciso, além disso, notar que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Exatamente. Os médiums possuem geralmente uma aptidão especial para certos gêneros de fenômenos, o que faz haver tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são médiums de efeitos físicos, médiums sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. A gente, por exemplo, vê, existem médiums, como era o Chico, né? Ele fazia psicografia, ele tinha vidência, ele tinha audiência, ele tinha uma série, né, mas são poucas pessoas que têm tudo isso, né? Por experiência própria, né, o decorrer dos anos e a convivência com pessoas, a gente percebe claramente, e eu posso afirmar isso, que conforme você vai estudando cada vez mais e caminhando na sua moralização, novas formas de mediunidade podem aflorar na mesma pessoa. Normalmente, quando você inicia os seus estudos na mediunidade e que você quer seguir nessa área, né? Aparece uma que é a mais patente, uma que é a mais forte, por exemplo, tá? Por exemplo, de psicografia. Vou dar um exemplo aqui somente. Com o passar dos anos, do tempo, né? Você vai refazendo cursos, você vai fazendo as suas leituras, você vai aprimorando o seu conhecimento sobre o assunto, você vai se moralizando, se transformando, vai trabalhando mediunicamente, com frequência, com constância, podem aparecer outras concomitantes, certo? Isso não quer dizer que com todas as pessoas são assim, não. Às vezes a característica daquele companheiro é fixa e é só aquela. Tem, como a Edna mesmo falou, tem outras pessoas que desenvolvem várias, como a evidência mental, a sensibilidade, a psicografia, a psicofonia, como é que chama o deslocamento que eu esqueci, Edna, agora? Ela desligou a Bilocação. É a bilocação. Não, aquele médico que está concentrado aqui, mas consegue sair na casa da pessoa que está doente, verificar que está lá. Eu sei. É a bicorporiedade. É a bicorporiedade, exatamente. Não, é outra. A gente vai explicar, sem problema. O que importa é que, normalmente, no início do desenvolvimento, né, da educação mediúnica, uma é patente, né? E depois as outras podem ou não aparecer, né? Era o Barçanufo que saía da casa dele e ia atender uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que estava tendo uma criança, não era ele? Isso aí é bicorporiedade. Eu estou falando do médium que sai perispiritualmente.
Sim, Desdobramento, é o é o desdobramento. desdobramento, que é o de Santo Antônio. É o de desdobramento, né? E nós temos médios Sim, atualmente de sim. desdobramento. A gente faz trabalhos mediúnicos onde pode haver o desdobramento de todos os médios da corrente, saírem juntos Sim, para ir a um determinado lugar, né? Por exemplo, o início do meu desenvolvimento mediúnico foi com a psicofonia, falar. Então, esse era o mais patente. Conforme eu fui estudando, fui estudando, aí veio a psicofonia, a psicografia, a sim. pictografia, que é a pintura, e depois, muito tardiamente, veio a evidência mental, não a evidência física com os olhos, evidência com a mente. Mas muitos anos depois. Então, às vezes isso acontece, às vezes não. Tá? Magda, pode começar? Acho que dá para a gente começar. Dá. Médiuns de efeitos físicos. Vamos lá. 160. Os Vamos médios. entrar. Só um minutinho. Então, nós vamos entrar agora naquela lista que veio no início do capítulo, tá? Nas categorias dos médiuns. Falando um de cada vez. Bora lá. Médios de efeitos físicos, 160. Os médios de efeito físicos são mais especialmente aptos à produção de fenômenos materiais, tais como o movimento de corpos inertes, os ruídos, etc. Podem dividir-se em médios facultativos e médios involuntários. Ver segunda parte, capítulo 2 e 4. Os médios facultativos são aqueles que têm consciência de sua força e produzem fenômenos espíritas por ação da própria vontade. Esta faculdade, posto que inerente à espécie humana, como dissemos, está longe de existir em todos no mesmo grau. Mas, se há poucas pessoas nas quais seja absolutamente nula, ainda mais raros são aqueles capazes de produzir grandes efeitos, como o levantamento de corpos pesados, a sua trasladação e, sobretudo, as aparições. Os efeitos mais simples são os de rotação de objetos, de golpes vibrados pelo levantamento desses objetos, ou desferidos na matéria mesma desses objetos. Sem ligar importância capital a tais fenômenos, aconselhamos a que não os desprezem. Podem eles permitir observações muito interessantes e ajudar à convicção. É de notar-se, entretanto, que a faculdade de produzir efeitos materiais existe raramente naqueles que possuem mais perfeitos meios de comunicação, como a escrita e a palavra. Geralmente, a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve no outro. Abre o microfone, Mari. Obrigada. É aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Na medida que o médium vai desenvolvendo a aptidão para a escrita ou a fala, a de material vai deixando isso para trás. E ele deixou muito claro, é muito raro. Se já era naquela época, 200 anos depois, então, é muito mais. Né? Porque a nós que estudamos, primeiro nós que estudamos seriamente a doutrina espírita, ou aos médiuns trabalhadores que vão se doar em benefício do seu semelhante, mediunicamente, vão doar fluidos para que façam-se muitas coisas, tá? Tudo em função do seu semelhante. Não é interessante ir numa reunião para ver um objeto rodar. A gente sempre tem que partir daquele pressuposto. Lembra quando a gente começou a estudar o livro dos espíritos? E do livro dos médicos? Dos médicos que também falou.
é preciso que se tenha em mente que se quem vai participar desses estudos, quem vai estudar esse assunto, acredita nas premissas da doutrina. Precisa acreditar em Deus, né? Acreditar na sobrevivência da alma à morte, acreditar na possibilidade de comunicação com os espíritos. Se a pessoa não acredita nessas três premissas, não adianta vir estudar a doutrina, porque ela vai estar sempre fechada para qualquer esclarecimento, tá? Então, para quem se predispõe a estudar seriamente? É o nosso caso, estamos querendo estudar. Ou aqueles que trabalham mediunicamente nas casas e vão desenvolver sua mediunidade, não é interessante o fenômeno físico mais. Para quê? Para acreditar? A gente acredita. Por isso que nós estamos aqui. Eu creio. E a comprovação se dá de várias outras maneiras. Ela se dá atualmente da espiritualidade, utilizando um irmão encarnado para te fazer ver ou para te mostrar uma coisa que eu tinha pensado, feito uma oração na noite anterior e não tinha falado com ninguém. Então não precisa nem comunicação, basta a vida acontecendo, né? Para a gente perceber que eles estão permanentemente junto de nós e ouvindo os nossos pensamentos e sentindo o nosso coração. 161. Sandra, você quer ler? A Sandra saiu ou ela está aí? Estou aqui. Quer ler, Sandra? Leio. Lê a 161, então. 161. Os médios involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce com seu desconhecimento. Não tem nenhuma consciência do seu poder e, frequentemente, o que se passa de anormal ao seu redor não lhes parece nada extraordinário. Isso faz parte deles mesmos, absolutamente como as pessoas dotadas da segunda vista e que dela não suspeitam. Esses assuntos são muito dignos de observação e não se deve negligenciar de recolher e de estudar os fatos desse gênero que podem chegar ao nosso conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e, frequentemente, entre crianças muito jovens. Ver capítulo 5, Manifestações Espontâneas. Essa faculdade não é, por ela mesma, indício de um estado patológico, porque não é incompatível com uma saúde perfeita. Se aquele que a possui sofre, isso deve-se a uma causa estranha. Também os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la cessar. Ela pode, em certos casos, ser consecutiva de uma fraqueza orgânica, mas jamais causa eficiente. Não se poderia, pois, dela razoavelmente conceber nenhuma inquietação do ponto de vista higiênico. Não poderia ter inconvenientes, senão se o sujeito, tornado médium facultativo, dela fizesse uso abusivo, porque então haveria nele uma emissão muito abundante de fluido vital e, por consequência, o enfraquecimento dos órgãos. Então, o que ele fala aí? Ele diz que não é indício de um estado patológico. Estado patológico é estado de doença. Então, não é porque a pessoa está doente que ela tem a aptidão mais fácil para isso, ou que vai causar alguma doença para quem a praticar, né? O médium, os médios involuntários ou naturais, né? Eles não têm consciência de que fazem isso. Interessante ele falar aqui das crianças, né? Porque normalmente isso acontece e elas nem têm consciência do que está acontecendo, tá? Não, a pessoa não vai ficar doente, não causa fraqueza, a menos que o médium abuse desse tipo de mecanismo, né? De comunicação. Nós vamos estudar também mais para frente que a gente elimina a albumina, nós perdemos proteína do corpo, nós perdemos glicose nos eventos mediúnicos, né? E que isso
não vai nos causar doença, mas desde que exista um equilíbrio. O próprio Chico me relatou várias vezes, né? As pessoas que estavam ao redor dele, que ele tinha que parar, descansar. O próprio Emmanuel vinha e comunicava que ele tinha que descansar, que ele estava exagerando, que ele precisava de descanso. E o descanso, o que, que é? Não fazer comunicações mediúnicas, né? Porque quando você está fazendo uma comunicação, você está doando o fluido vital seu. Tá? Nada que não se recupere praticamente imediatamente, no dia seguinte, depois de uma boa noite de sono. Normalmente, a gente, nas reuniões mediúnicas da feira, falávamos que de quinta-feira era o dia que nós dormíamos melhor. A gente chegava com uma fome em casa danada, e daí comia, ia dormia a noite inteira. Não acordava nem uma vez, não é? Porque é um sono reparador, né? Do organismo, não da mente. A mente não precisa de reparação, do organismo. Tudo bem? Vamos seguir mais um pouco, que nós começamos hoje mais tarde. Nossa Senhora, isso aqui é grande. Nós vamos começar a fazer pergunta. Leia, Edna 162, vai. Por favor. A razão se revolta com a ideia das torturas morais e corporais a que a ciência tem. Algumas vezes submetido os médiuns, pessoas fracas e delicadas, para se certificar de que não há fraude por parte delas. Essas experimentações, quase sempre feitas com maldade, são sempre prejudiciais aos organismos sensitivos, ou seja, aos médiuns, né? Podendo resultar disso sérias desordens ao conjunto da saúde. Fazer essas experiências é brincar com a vida. O observador de boa-fé não precisa empregar esses meios, pois, estando familiarizado com os fenômenos, sabe que eles pertencem mais à ordem moral do que à ordem física e que é inútil procurar-lhes solução nas nossas ciências exatas. Quer dizer, as pessoas que duvidam, né, que às vezes poderiam estar assistindo essas manifestações, poderiam querer provocar outras situações para algumas coisas se repetirem de maneira diferente, talvez, e isso prejudica o médium, né? Porque ele está doando a energia vital dele, né? Vital significa vida, né? Então, esse tipo de brincadeira não se deve fazer. Não é nem a questão da brincadeira, é a questão da irresponsabilidade. Da atitude do coordenador de uma reunião que, para suprir as dúvidas das pessoas que estão assistindo, exige mais fenômeno, exige mais para provar que não há fraude. Daí você faz em excesso e há uma debilidade mesmo. Exatamente. Né? Normalmente, uma sessão mediúnica não dura mais do que 2 horas, no máximo. Sim, no sim. máximo. Normalmente, a parte mediúnica é 30 minutos, não mais do que isso. Sim. Tá? Em 1 hora, mais ou menos 1h20, dá para fazer muita coisa. Sim. O trabalho é muito produtivo. Então, às vezes, essas pessoas faziam experiências com os médicos de 3, 4, 5 horas seguidas. Sim. E daí vai causar doença mesmo. Continua. Depois, pelo fato de esses fenômenos estarem mais ligados à ordem moral, deve-se evitar com extremo cuidado tudo o que possa sobreexcitar a imaginação. Sabe-se dos traumas que o medo pode ocasionar e com muito mais prudência nos guiaríamos se atentássemos para todos os casos de loucura e epilepsia originados dos contos de lobisomens e bichos papões. Imagine o que acontece quando se generaliza tudo isso como obra do diabo. Aqueles que alimentam ou propagam essas ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Podem matar. Acontece ainda que o perigo não fica restrito apenas ao sujeito que se vê de braços com o fenômeno, mas também aos que o cercam e que podem ficar traumatizados com a ideia de que
sua casa se tornou um antro de demônios. Foi essa crença funesta que causou tantas atrocidades nos tempos da ignorância. Contudo, com um pouco mais de discernimento, teriam deduzido que, ao queimar o corpo supostamente possuído pelo diabo, não queimavam o diabo, já que queriam se desfazer dele. Era ele que era preciso matar. A doutrina espírita, ao nos esclarecer sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, matou o diabo. Deu-lhe o golpe de misericórdia. Longe, portanto, de fazer surgir ou de alimentar essa ideia, deve-se, como dever de moralidade e de humanidade, combatê-la onde quer que ela surja. O que se deve fazer quando uma faculdade semelhante se desenvolve espontaneamente num indivíduo é deixar o fenômeno seguir seu curso natural. A natureza é mais prudente que os homens. A providência, aliás, possui suas razões, e a menor criatura pode ser o instrumento dos maiores desígnios. Porém, é preciso convir que esse fenômeno adquire algumas vezes proporções fatigantes e inoportunas para todas as pessoas. Portanto, eis o que em todos os casos é preciso fazer. No capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas, já demos alguns conselhos a esse respeito. Quando dissemos que é preciso entrar em comunicação com o espírito para saber dele o que ele quer. O método a seguir está igualmente fundado na observação. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são geralmente espíritos de uma ordem inferior que podem ser dominados pela superioridade moral. É esse ascendente que é preciso procurar e adquirir. Veja as questões 251, 254 e 279. Para lidar com eles, é preciso fazer o médium passar do estado de médium natural para o médium facultativo. É produzido, então, um efeito semelhante ao que acontece no sonambulismo. Sabe-se que o sonambulismo natural cessa geralmente quando ou é substituído pelo sonambulismo magnético. Não se suprime a faculdade emancipadora da alma, é dada a ela uma outra diretriz. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Para isso, em vez de entravar o fenômeno, coisa que raramente se consegue e que nem sempre deixa de ser perigosa, exercita-se o médium para produzi-los de acordo com a sua vontade, impondo-se ao espírito por esse meio, e ele consegue subjugá-lo, dominá-lo e do dominador, às vezes tirânico. Faz-se um ser subordinado e muitas vezes dócil. Um fato Só um minutinho, só um minutinho. É o que a gente já falou, a Edna principalmente lembrou, que nós somos médiums de nós mesmos. Exatamente. Eu sou dona do meu corpo, ele não pode, ele não me domina. Né? Nós escolhemos os dias de trabalho, as horas que nós vamos trabalhar mediunicamente, e vai ser isso, e pronto. Eu, desde o início da pandemia, não trabalho mediunicamente mais. Mas as minhas faculdades não estão prejudicadas, elas continuam em sintonia com a espiritualidade. Eu só não vou lá nas reuniões. Começou pela pandemia e eu não voltei. Isso é importante porque daí a gente vai passar do estado a faculdade muda o estilo de ser espontâneo e acontecer incontrolável em qualquer lugar e hora para ser uma mediunidade doutrinada, né? Dominada, sob o controle do médium. Não, os trabalhos na casa vão ser de quinta-feira, depois das vibrações coletivas, às 8 horas da noite, das 8 às 15 para as 9. E ponto. Quero outra coisa. Quando você faz a tua educação mediúnica, você chega a esse ponto.
né? E daí é que você não tem problemas nenhum mais não tem problemas nenhum mais a correr. Certo? Pode continuar. Um fato digno de ser notado e justificado pela experiência é que, nesse caso, uma criança tem tanta ou mais autoridade do que um adulto. Prova que vem apoiar esse ponto capital da doutrina de que o espírito é criança apenas no corpo e que tem por si mesmo um desenvolvimento necessário anterior à sua encarnação atual. Desenvolvimento este que pode lhe dar ascendência sobre espíritos que lhe são inferiores. A moralização do espírito por conselhos de uma terceira pessoa influente e experimentada, se o médium não estiver no estado de fazer isso, é muitas vezes um meio bastante eficaz. Falaremos disso mais tarde. Então, a gente sabe, por exemplo, que em algumas manifestações tem casos registrados em livros, especialmente nos livros do Hermínio Miranda. Uma das coisas que eu acabei esquecendo de colocar, que a gente pode se comunicar mediunicamente com gente viva também, não é só com gente morta, tá? Porque tem gente que acha que a comunicação mediúnica é só com o plano espiritual, e não é, a gente se comunica. Isso tem literatura, tá? Outra coisa é assim, a gente precisa se moralizar. Então, existem histórias também registradas de espíritos que apareciam num determinado trabalho mediúnico, sempre muito revoltado, queria fazer uma guerra lá, quebrar tudo, e o médium que recebia esse espírito, porque ele era muito moralizado, muito tranquilo e muito disciplinado, ele foi acalmando esse ser. E esse espírito, ele foi se melhorando tanto que depois ele ajudava na reunião mediúnica. Ele ficava lá como um dos sustentadores do plano espiritual, ajudando essa reunião mediúnica. Então, veja como a gente pode ajudar de várias maneiras, não é só no socorrismo, no socorrendo eles lá, de acordo com a nossa atitude, como a gente vive, como é que a gente age durante o dia, porque eles sabem de quem eles se aproximam. Isso eles sabem, e quando a gente morrer, a gente vai ver como é que a gente faz, como é que acontece, né? Então, eles se aproximam de quem tem a mesma sintonia que eles. Às vezes, um mais revoltado ou não, mas ele precisa ter também empatia energética, né? Então, às vezes ele vem enlouquecido e, de repente, por causa da sua atitude, você vai filtrando aquilo que ele está falando, você não vai falar palavrão como eles falam, e a gente não fala. E ele vai percebendo que isso não está legal. Até que chega uma hora que ele para e ele se modifica. E isso é muito legal. E aí ele começa a aparecer, eles vão permitindo que ele venha, porque está percebendo que ele está se modificando e a gente está ajudando ele. Vamos lá. Eu vou ler a 163. Tudo bem? Para a gente encerrar por hoje. A gente para aqui. Nessa categoria, ou seja, a moralização, olha, é muito interessante a moralização dos espíritos, como a Edna falou, né? É muito interessante. Nesta categoria aparece à primeira vista se deviam incluir as pessoas dotadas de certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, a produzirem por simples contato todos os efeitos de atração e repulsão. Errado, porém, fora considerá-las médiums, porquanto a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, nesse caso que falamos, concludentes experiências provaram que a eletricidade é o agente único desses fenômenos. Esta estranha faculdade, que eles falam médiuns elétricos, né? Que quase se poderia considerar uma enfermidade, pode às vezes estar aliada à mediunidade, como é fácil de verificar na história
do espírito batedor de Bergzaben. Eu acho que a gente vai ver isso mais para frente. Porém, a maioria das vezes, de todo independe de qualquer faculdade mediúnica. Conforme já dissemos, a única prova da intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Desde que este caráter não exista, fundamento há para serem atribuídas a causas puramente físicas, no caso, a eletricidade. A questão é saber se as pessoas elétricas estarão ou não mais aptas do que quaisquer outras a tornar-se médiums de efeitos físicos. Cremos que sim, mas só a experiência pode demonstrá-lo. Semana que vem eu vou até anotar aqui. Pessoas elétricas, médiums de efeitos físicos. A gente dá uma complementadinha para ficar mais claro o que seriam essas pessoas elétricas, né? São pessoas que produzem fenômenos de movimento de objetos, de jogar um objeto longe, de entortar uma colher, entendeu? De tá todo mundo reunido, sentado, conversando, de repente o copo quebra, estoura o copo cai da mesa. Isso são fenômenos elétricos e não necessariamente magnetismo. Existe essa diferença. Isso não quer dizer que ele não pode se tornar médium. Mas, se não acontecer, não necessariamente. É fácil, mas é difícil para entender. Semana que vem eu volto com exemplos mais claros para a gente continuar. Tudo bem? Vamos encerrar? Edna, por favor. Então, nós vamos agradecendo a Deus, a todos aqueles que ainda estão aqui conosco, nos ajudando, nos intuindo e facilitando a nossa compreensão, porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, eles facilitam bastante essa ação que é o nosso aprendizado. Agradecemos imensamente por essas oportunidades de estarmos nos expandindo a mente, a nossa consciência especialmente. Te agradecemos, Pai, e a gente, neste momento, compartilha um pouco daquilo que nós recebemos, que é muito, muito, com os necessitados deste mundo. A gente vibra por toda a humanidade da qual nós fazemos parte, para que haja paz no mundo, para que as pessoas se pacifiquem, para que as pessoas acordem dessa doença tão triste que é a incoerência, que é essa inconsciência ainda do bem, da generosidade, da doçura que a gente precisa ter com o ser humano. Então, nós vibramos intensamente por nós, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão com muito medo da morte. Vibramos intensamente por aqueles que a gente diz que são abandonados nas ruas, mas que a gente pense que Deus não abandona nenhum de seus filhos. Né? Nós é que ainda somos muito egoístas e não percebemos o quanto nós já poderíamos estar fazendo. Então, que a gente faça. Vibramos intensamente pela nossa família material, pela nossa família espiritual. Agradecemos ao nosso Pai porque nós estamos aqui neste momento, aprendendo, porque estamos nesta encarnação, especialmente esta que é muito importante. Agradecemos de todo o nosso coração por tudo o que passou hoje, pelo dia, pela alimentação, pela casa quentinha que a gente tem, pela coberta. E nós vibramos de todo o nosso coração para que todos os seres humanos, nossos irmãos, possam ter conforto, possam ter alimento, possam ter justiça, possam ter educação e saúde. Que Deus abençoe cada um de nós, que a gente possa estar aqui na próxima semana. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Edna. Boa noite, meninos. Paz e luz para todos nós.